Estamos de volta com o Manhã da Piedade e hoje, gente, é sexta-feira. Não é dia do YouCat, mas nós vamos fazer o YouCat hoje, porque ontem a gente não fez. Então, vamos conferir. Oh, coisa boa, gente. Quando chega essa vinheta, eu fico tão feliz, porque eu sei que a gente vai aprender mais coisas. E hoje, quem está conosco? Ele, Padre Wellington Santos. Bom dia, Padre Wellington, sua bênção. Bem-vindo mais uma vez ao Manhã da Piedade, nessa sexta-feira da Paixão. Bom dia, Moninha. Deus abençoe. Bom dia a todos, que nos acompanham. Uma oportunidade feliz. Hoje um dia diferente do nosso YouCat, mas é um dia tão especial, para a vida da nossa fé, que vale a gente se encontrar, Moninha, para falar um pouquinho sobre a catequese, sobre a nossa doutrina. É verdade, Padre. E as pessoas têm tantas dúvidas, assim, por que Cristo morreu por nós? Por quê? Porque elas têm uma dificuldade de entender, e esse quadro e o YouCat, ele tem trazido uma luz a essas pessoas, que é tão importante, tá, Padre? Eu fico tão feliz porque é verdade mesmo, as pessoas têm entendido. Então, vamos começar explicando essa sexta-feira da Paixão. Por que Cristo morreu por nós? E é bom falar isso, Moninha, é interessante, porque tem realmente muitas pessoas que estão nos acompanhando e realmente nós estamos conseguindo, nós dois, levar um pouquinho dessa experiência vivencial. Quero dizer isso para poder dizer assim, olha, por que Cristo morre na cruz por nós? De mostrar isso aponta, para uma experiência profundamente vivencial, de vivência da nossa fé, de vivência deste mistério do amor de Deus, que encarna no Filho Jesus este amor imenso, e expressão maior dele é a cruz. Então, Cristo morre na cruz, para poder manifestar esse imenso amor de Deus por cada um de nós e, acima de tudo, para concretizar esse plano de salvação que Deus tem. Então, hoje é de fato esse dia para a gente fazer essa vivência da fé, deste mistério do amor de Deus que se coloca ali na cruz, que dá-se na cruz por imenso amor. Então, sentir tocado por este amor ajuda-nos até a entender por que nós precisamos caminhar, enquanto cristãos, com essa missão bonita de dar gosto, de dar sabor a este mundo, de dar ao mundo uma experiência mais humanística, mais fraterna, mais solidária. Então, nós estamos vivendo nestes dias esse mistério da fé que alimenta toda a nossa vida cristã, Moninha. Padre, quando fala desse mistério da fé que o senhor está falando, esse mistério que quando fala assim, Cristo morreu pelos meus pecados. E aí as pessoas falam, Moninha, eu não roubo, eu não mato, eu não falo mentira. É isso, né? Essa fé rasa, e que a gente está aprofundado aqui. Eu queria que o senhor explicasse melhor para essas pessoas o que significa a expressão Cristo morreu pelos meus pecados. É interessante, você trouxe, Moninha, uma realidade que nas confissões aparece muito. Fala assim, padre, eu não matei, eu não roubei. Às vezes fala, eu não fiz mal para as pessoas. E de fato, assim, olha, quando tira isso, são pecados realmente horrendos, da humanidade, dentro da sociedade. Mas tem uma gama de tantas outras realidades, e pensar essa dimensão de pecado que fere a nossa vida, que rompe a nossa comunhão com Deus e com as outras pessoas. E o sacrifício de Jesus, é esse último e derradeiro sacrifício que perdoa os nossos pecados, que nos dá a oportunidade de viver uma vida nova, desde que a gente se volte para fazer essa experiência. É um gesto de sacrifício de Jesus que aponta-nos para nós a misericórdia de Deus que está ali, sempre derramando em nossa vida. Então, eu preciso fazer o movimento de ir ao encontro do Cristo. Vale a gente pensar assim, olha, antes, na cultura judaica, quando as pessoas cometiam algum pecado e elas se tornavam impuras, elas faziam um sacrifício no templo para se purificar. Jesus foi esse último e derradeiro sacrifício. A partir daquele gesto de amor, doação, nós temos o canal das graças, da misericórdia de Deus aberto para nós. Mas a gente tem que fazer o caminho de evitar o pecado, mas cometendo, de buscar
a reconciliação com Deus. É por isso que João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que o Cordeiro é o último sacrifício feito, né? Exato. Jesus tira essa dimensão, né, de ficarmos presos ao pecado, porque a consequência do pecado é a morte, e a gente morre por dentro mesmo, né? Jesus nos dá vida nova, então ele aponta um caminho para a gente poder fazer essa experiência. E ao longo deste dia, desta sexta-feira da Paixão, a gente faz esse caminho, né, nas vias sacras que a gente reza, seja sozinho, seja aproveitando o meio virtual da TV Horizonte, né, a gente faz esse caminho, né, de experimentar a morte, que aí é o nosso pecado. A gente morre com Cristo para os nossos pecados e ressurge com ele para uma vida nova, uma vida de alegria, né, a vida da festa, a vida da Páscoa. Padre, é correto falar que a gente nasce com a marca do pecado de Adão? Sim, esse é o pecado original. O pecado original é essa inclinação que existe dentro de nós para o mal, né? A gente tem o livre-arbítrio. Então, nas minhas escolhas internas, ali no meu julgamento moral diário, eu acabo, né, considerando possibilidades, tanto de fazer o bem, mas também posso fazer o mal. E a gente tem que ter isso muito claro dentro de nós. Então, é esse pecado de Adão que existe em nós. Vamos falar, o pecado original, que é essa inclinação que eu tenho de fazer o mal. Às vezes a gente acha que é só o outro, né? Aqueles que cometem os crimes horrorosos, que é capaz de fazer o mal. Mas eu também sou capaz. Né? Então, eu tenho que ter isso muito claro dentro de mim para eu saber dominar as paixões, para eu buscar o remédio necessário em Deus, pela misericórdia, pelo sacrifício da cruz, entendendo ali o sacrifício da cruz, para dominar essa inclinação que eu tenho para fazer o mal. Entendi. E aí, padre, quando Paulo fala, então, com Timóteo, né, foge das paixões, ele está querendo falar isso que o senhor falou? Exatamente, a gente fugir daquilo que vai me levar para uma realidade distante de Deus. Se eu posso fazer o mal, eu tenho que buscar conhecer, né, o que é essa capacidade, essa potencialidade em mim, para eu vencê-la. Né? Senão a gente vai viver, né, solto, né, dessa experiência. Aí se eu não paro para perceber que eu posso fazer o mal, eu acho que eu sou sempre certo. Tem gente que é cabeça dura, né, e acha que está sempre certo em tudo. Aí eu vou multiplicando o mal, eu vou multiplicando o pecado na minha vida, neste mundo. Padre, sobre acreditar em Deus, ter fé, o que distingue uma pessoa que crê da pessoa incrédula? Então, o acreditar é uma dimensão bonita, né, da fé. Vou tomar o Yucat nessa hora, porque ele traz citações. Aí a gente fala metodologia do Yucat, ele explica e traz citações, né, nas laterais deles, que são interessantes. E tem uma que é do beato John Henry Newman, cardeal Newman, né, um filósofo, teólogo, convertido. Ele vai dizer assim, olha, crer é essencialmente o acolhimento de uma verdade que a nossa razão não consegue atingir. Um acolhimento simples e incondicional, como se tratasse de uma prova. Então, a pessoa que crê é aquela que acolhe essa verdade, entendendo ela como uma verdade inspirada, essa verdade que a gente experimenta de Deus, sem necessidade de prova. Uma pessoa incrédula é aquela que sempre vai objetar, né? Quando há uma manifestação de fé, quando a gente fala da fé, principalmente aqui no programa, a pessoa vai se colocar numa postura assim, da dúvida. Isso é de fato? Acontece isso de verdade? Então, a pessoa incrédula é aquela que não tem essa abertura mesmo de acolhimento de uma verdade sem que tenha que se provar. Né? A fé em Deus é isso, a gente abrir-se para poder experimentar nessa graça dele, confiantemente, sem ter necessidade de prova, porque a verdade já está ali com a prova em si. Padre, o que diferencia, por exemplo, a fé, ela é um relacionamento com Deus ou ela é uma doutrina? Então, é interessante isso que a fé, ela é uma das virtudes teologais. A gente tem várias virtudes que a gente pratica, que são essas formas de buscar a Deus. Mas tem três especiais, como essa virtude teologal, que nos permite fazer essa experiência de Deus. Então, mais que doutrina, ela é sentimento, mas ela é dom de Deus. Deus nos concede este dom.
Então, essas três, a fé, a caridade, a esperança, são estes instrumentos que a gente tem para poder alcançar a Deus. Então, que a gente precisa cultivar sempre. Não é doutrinado, é uma vivência, é um sentimento, mas que também tem elemento de doutrina para a gente poder ajudar a entender o que é fé, como ela embala a nossa vida. Ela é importante entendê-la assim também, mas, acima de tudo, ela é vivência, ela é sentimento. E aí que a gente entende o primeiro mandamento, quando ele fala, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, porque o Senhor quer que a gente o ame, que a gente cresça a nossa fé, mas entendendo o que a gente está fazendo, né, padre? Exato, Deus se abre, né? Deus ele se mostra e se comunica conosco o tempo todo. Aí a fé é esse instrumento para a gente poder entender e viver esse amor, né? Como é dito no nosso primeiro mandamento. Muito bem, vamos voltar para a nossa sexta-feira da paixão, que o nosso tempo já vai acabar e eu tenho muita coisa para falar ainda com o senhor. Padre, quando a gente lê lá em Isaías, ele fala como ovelha indo para o matadouro, não abriu a boca como cordeiro, aquele que não tinha beleza. E quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que a gente tem um sentimento ruim de falar que Cristo não tinha beleza. O que o profeta Isaías está querendo dizer acerca disso? Então, é uma passagem que eu acho muito bonita e também me edifica muito na fé, Moninha, porque logo celebraremos, né, nesta sexta-feira da paixão, às 3 horas, o momento do sacrifício. E é muito profundo o Evangelho de São João, especialmente quando traz esses elementos, porque esta hora era justamente o momento que no templo, na festa da Páscoa judaica, eram imolados os cordeiros, que iam silenciosos, que não tinha aparência, né, não tinha essa beleza, como é dito, porque estava indo, né, para o sacrifício. Mas mostra essa experiência profunda na nossa vida, né, de mostrar ali, olha, Jesus é esse cordeiro sem mancha, é esse cordeiro que vai ser imolado, né, por nós. Então é um momento muito fecundo, né? Essa passagem de Isaías, quando lida lá, né, associada ao Evangelho de João, a gente vai mostrar de fato, olha, né, Jesus, ele foi esse cordeiro imolado, né, que caminhou não sem dor, não sem o sofrimento, que a cruz, ela expressa o maior sofrimento e angústia humana para nos dar a vida nova. Então isso é um momento muito fecundo e profundo ao longo deste dia. Esse dia é um dia de oração, é um dia para a gente pensar, né, Padre, na nossa vida, refletir o sacrifício de Jesus por nós. E a gente tem ainda uns 2 minutinhos, e eu queria que nesses 2 minutinhos o senhor fizesse uma oração, uma reflexão pelas pessoas que hoje ficam perdidas, sem saber como fazer esse momento contemplativo diante do Senhor e lembrar de tudo que Ele fez por nós para que a gente tivesse acesso à vida eterna. Sim, nesse pequeno tempo que a gente tem, mas eu quero, né, simplesmente mostrar para todos e desejar também, né, que a gente viva esse dia, né, com toda a inteireza dele, com toda a força que ele tem de transformação da vida. Então, querido irmão, querida irmã, todos que nos acompanham, né, que a gente possa viver hoje essa sexta-feira da paixão, né, buscando esse elemento fundamental da nossa fé cristã, que é o sacrifício de Jesus, que já nos lança na experiência da ressurreição de uma vida nova. Então, ao olhar a cruz, né, ao viver este momento, né, de renovar esse sacrifício de Jesus, de fazer memória deste sacrifício de Jesus, que possamos nos comprometer com um tempo novo, nos comprometer, né, com a construção de uma sociedade nova, onde a vida vai valer para todos. E que seja, de fato, essa experiência que motive a todos nós. Amém, Padre, amém. A sua bênção. Então, Moninha, hoje, né, a gente vai pedir essa bênção de Deus. Eu não tenho a bênção sacramental ou não tem essa bênção como uma forma da gente poder experimentar, que hoje é o dia do silêncio mesmo, é o dia dessa experiência, mas que Deus nos inspire a viver um caminho de fé. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre, amém. Obrigada, viu? Obrigada pela sua presença. Que o senhor tenha esse hoje, amanhã e depois. E que uma feliz Páscoa no domingo, viu?
Amém. Feliz Páscoa e até a próxima, Monique. Até quinta, se Deus quiser. Amém. E nós aqui, gente, ó, nós vamos para um breve intervalo, rapidinho, não saia daí.